A pirataria é vista como uma forma de protesto contra as grandes empresas e seus preços abusivos. No entanto, nos últimos anos, a pirataria tem se tornado cada vez mais antiética, com crackers causando estragos por onde passam. Nos dias de hoje, a pirataria é muitas das vezes usada para roubar conteúdo de criadores independentes, mas vai muito mais além disso. Baixar um programa pirateado e infectado pode ter várias consequências negativas, incluindo danos ao seu computador. O programa pirateado pode conter vírus ou outros malwares que podem danificar o seu computador, incluindo arquivos, programas e até mesmo o hardware do seu dispositivo. Roubo de informações pessoais. O programa pirateado pode conter malwares que roubam suas informações pessoais, como senhas, números de cartão de crédito e outras informações confidenciais. Ataque cibernético. O programa pirateado pode abrir o seu computador para ataques cibernéticos, como ransomwares, que pode bloquear os seus arquivos e exigir o resgate para ser liberados. Os efeitos da pirataria antiética podem ser devastadores para os criadores de conteúdo e pessoas comuns. Elas podem perder dinheiro, empregos e até mesmo a capacidade de continuar o seu trabalho. E é importante notar que nem todos os programas pirateados estão infectados com malware, mas o risco está ficando cada vez mais alto. Mas por quê? O que ninguém está falando. O ano era 2020. O mundo estava em um estado de caos, uma nova pandemia chamada Covid-19 havia se espalhado por todo o mundo, causando milhões de mortes. A pandemia começou na China, em dezembro de 2019. Um vírus novo e desconhecido havia aparecido em uma cidade chamada Wuhan. O vírus se espalhou rapidamente por toda a China e em breve chegou ao resto do mundo. Nesse ambiente de incerteza, muitas das pessoas estão procurando formas de economizar dinheiro, e uma maneira de fazer isso é baixar programas pirateados. E além disso, a internet foi amplamente usada como ferramenta de trabalho. Em 2020, houve um aumento significativo no trabalho remoto. De acordo com uma pesquisa do Gartner, o número de pessoas trabalhando em casa aumentou de 31% para 62% entre março e maio de 2020. Nesse período, houve um aumento significativo dos ataques cibernéticos contra pessoas que baixaram programas pirateados. E acontece até os dias de hoje. Basta pesquisarem os principais mecanismos de busca, tutoriais de instalação de qualquer software pirata, que aparecerão vídeos super suspeitos que não possam credibilidade nenhuma. Porém, para um leigo, uma pessoa desatenta, basta alguns cliques em sua máquina, ela pode ser infectada com alguns tipos de vírus como worms. Os worms são tipos de malwares que podem replicar e se espalhar de um computador para o outro. No entanto, os worms não precisam de uma ação do usuário para se espalhar, como um clique em um link ou uma abertura de um arquivo. Eles podem se espalhar automaticamente por meio de redes e de computadores. Cavalo de Troia. Ah, os famosos cavalos de Troia. Os cavalos de Troia são um tipo de malware que se disfarça de um programa legítimo. Quando o usuário executa o programa, o cavalo de Troia se instala no computador e pode causar danos. Rootkits. Os rootkits são um tipo de malware que pode se esconder no sistema operacional do computador. Isso torna difícil ou impossível para o usuário remover o rootkit. Os rootkits podem ser usados para roubar informações pessoais ou para controlar o computador remotamente. Ransomware. O ransomware é o tipo de malware que criptografa os dados do seu computador e exige um resgate para descriptografá-los. Se o usuário não pagar o resgate, os arquivos podem ser perdidos permanentemente. Keyloggers. E por fim, o keylogger é um malware utilizado para espionar tudo que é digitado em seu dispositivo. Mesmo as pessoas experientes com programas duvidosos podem cair sim em uma armadilha. E eu fui uma delas. O ano era 2022, e no meu caso eu trabalhava numa agência de marketing como videomaker. Porém, a agência não fornecia verba para assinar os programas oficiais de edição de vídeo, que podem ser bem caros se for contar assinaturas de softwares e os plugins. No caso, dada a urgência do meu trabalho e de dinheiro, me vi obrigado a recorrer a meios alternativos. Eu tinha um HD com programas alternativos de minha confiança, que usei por anos e nunca me causaram nenhum dano. Porém, os programas anteriores a 2020 estavam ficando ultrapassados, e com os mais atuais, o meu workflow iria fluir muito melhor. A princípio, deu tudo certo, examinei muito bem os softwares que havia baixado e estava utilizando os mesmos sem problemas. Porém, meses depois, comecei a notar atividades suspeitas em minha conta Google, em especial o meu histórico no YouTube. Minha guerra pessoal contra os crackers. Pois bem, notei atividade suspeita em minha conta no YouTube. Os crackers viram o valor em minha conta no YouTube não porque eu produzia conteúdo e tinha público, mas sim porque eu sou assinante do YouTube Premium. Dado esse fato, eles usavam a minha conta como bot para dar visualizações para músicas um tanto quanto peculiares, que acabaram se tornando uma pista para identificar de onde os crackers eram. As músicas em questão eram indianas, o que para mim significava que os crackers eram da Índia. Porém, isso ainda não provava nada, e eu tinha que agir antes que acontecesse danos mais graves. Como eu trabalhava fora na época, eu não tinha tempo em agir em contra-ataque em horário de trabalho. Então assim que percebi isso, perdi horas do meu sono fazendo backup dos meus arquivos antes de fazer uma formatação limpa do computador da empresa. Após um dia mal dormido e os arquivos importantes salvos e livres de qualquer infecção, chego horas antes da entrada do trabalho para formatar a máquina. Mas o pesadelo só havia começado. Na volta do trabalho para casa naquele dia, minha intuição dizia que algo estava errado.
Então fui fuçar no meu celular para tentar averiguar. Olhando o histórico do YouTube, estava tudo bem. Mas ao entrar no meu canal, havia um vídeo de programa craqueado postado algumas horas atrás. Naquele momento, percebi que tinha me metido em algo muito mais sério do que imaginava, visto que eu havia trocado minhas senhas e limpado os computadores do meu uso. Então, era bem provável que de alguma forma, o cracker obteve acesso ao meu celular, que na época era um Android, da marca Motorola. Era realmente preocupante, porque eu nunca baixei um APK modificado naquele celular, justamente por temer por meus aplicativos de banco. Para minha sorte, me surgiu a oportunidade de voltar para o iPhone e o sistema iOS. Porém, eu teria que aguardar de 2 a 3 dias para poder pegar o celular e fazer a migração. E esses 3 dias foram um verdadeiro inferno. Cavei uma verdadeira batalha contra os crackers desses 2 dias, até a migração. Eles perceberam que eu não estava deixando eles tomarem minha conta Google. Então tomei medidas radicais. E fiz um takeout. Retirei todas as minhas informações do Google e mandei excluir o e-mail com tudo. Após eu tomar essa medida, eles simplesmente passaram a me provocar por meses, tentando invadir meu WhatsApp, colocando meu número em disparos de SMS que diziam que eu havia feito transferências bancárias, mandando mensagem via WhatsApp tentando me escamar, tentar acesso ao meu e-mail principal da Microsoft, que felizmente a autenticação de 2 fatores da Microsoft é muito superior à do Google, e barrou a entrada. Ter migrado para iOS foi a melhor escolha. Em questão de segurança, ele é muito superior ao Android. Mesmo com os scammers tentando contato e eu ignorando e bloqueando todos sem responder em uma única palavra, até hoje tentam contato comigo para tentar phishing comigo. A pirataria não é o problema, e sim o sintoma. Com cargas tributárias absurdas em países emergentes como o Brasil, o acesso a qualquer coisa fica difícil. Não é à toa que somos um dos países que mais consomem pirataria no mundo. Não há como combater a pirataria, mesmo sendo crime, pois as plataformas de distribuição são descentralizadas, assim como o Bitcoin. O BitTorrent nunca vai ser derrubado. O verdadeiro combate vem de dentro para fora. A maioria da população não vai ter condições de comprar um jogo que custa R$300, vivendo com menos de R$2.000 por mês, sendo que a maior parte, se não toda a renda, é destinada ao consumo básico. Falta ética do governo para baixar os impostos e ética das grandes empresas em baixar os preços. E no final dessa equação, a falta de ética gera mais falta de ética, assim popularizando a pirataria nas classes mais baixas, que em resposta à falta de condição, recorre a meios alternativos e consequentemente fica mais fragilizada a ser expostas a ameaças crackers. Nem todos os programas craqueados são nocivos. Se necessário o uso, evite confiar em ativadores ou softwares que pedem para desativar o seu antivírus. E fique atento à reputação de quem disponibilizou esse software para o download. Se você ainda está pensando em baixar um programa craqueado, é importante considerar os riscos antes de fazer isso. E se você puder pagar pelo software, sempre pague. Isso ajuda a apoiar o desenvolvedor e garantir que você receba um produto de qualidade. Eu sou o Odisseu e essa é a minha contribuição.